nós pertencemos à região biogeográfica da Macarronésia e dentro dessa região o nosso arquipélago é de facto único em termos de diversidade de tipos de zonas úmidas, porque temos desde zonas costeiras até zonas de influência geotérmica, até lagoas interiores, não é só com água doce, sem qualquer influência costeira ou influência do mar. Temos torfeiras, portanto, que são solos encharcados, em que o ponto comum das zonas úmidas é sempre a água, não é? A água é o elemento, por exemplo, a água é potável, não é? Em zonas de lagoas ou albufeiras, o que seja, como peixe, como outro tipo de alimentos, mesmo plantas também, ou como mesmo recursos mais espirituais, culturais, digamos assim. Portanto, o homem também precisa destas zonas de contemplação, de usufruto de lazer, de vir com as famílias ou o que seja. Portanto, as zonas úmidas sempre foram muito importantes para o ser humano, não apenas para a subsistência física, digamos assim, mas também para a subsistência espiritual. Vamos por aí, não é? E hoje em dia o turismo nas zonas úmidas também é muito importante a nível mundial e de facto é por isso, por todos esses valores importantes que as zonas úmidas têm, que depois é importante para o ser humano protegê-los, porque sem eles a nossa espécie também não irá subsistir. Não é? Falou há pouco no caso dos peixes, portanto há zonas úmidas que são pura e simplesmente marinhas. Sim. No caso dos Açores temos... Será o ilhéu das formigas e o Recife de Albarate, sim, que neste momento é uma área protegida e portanto não se pode pescar, não é? Mas há outras zonas úmidas dos Açores que são bancos e que podem ser onde pode haver pesca, claro, uma pesca sustentável também. Neste caso específico dos Açores, a única protegida como zona Ramsar é o caso... Será, assim, aquela definitivamente marinha será a de Santa Maria, exatamente, as formigas, sim. E isso aconteceu exatamente porque ali há uma vida extremamente abundante e curiosa. É um ótimo exemplo de como ilhéus ou como um recife de baixa profundidade tem uma biodiversidade incrível e, portanto, é importante proteger os exemplos mais raros ou mais únicos. E a decisão para ali é não se mexe, não se pesca, não se faz. Sim, essa é uma... Vamos deixar em paz. É uma área com uma proteção bastante elevada, exatamente. É claro que há outras, portanto, estávamos a falar das zonas úmidas de importância internacional, que chamamos zonas Ramsar, porque são protegidas pela Convenção de Ramsar, que foi uma das primeiras convenções internacionais a nível de conservação da natureza. É um caso de estudo, muitas vezes, em que de facto, foi nos anos 70 que, no Irão, na cidade de Ramsar, vários países se juntaram e decidiram vamos proteger um dos ecossistemas mais importantes e mais vulneráveis do nosso planeta, que são as zonas úmidas. E desde então, vários países que se juntaram a essa convenção, que ratificaram essa convenção, têm tentado definir quais é que são, no seu território, as zonas úmidas mais raras e mais importantes para serem protegidas. Nos Açores, por estarmos a representar a região macarronésia, temos 13 sítios. Isto porque realmente temos esta diversidade que estávamos a falar de tipos de zonas úmidas incrível e porque na nossa região macarronésia os outros arquipélagos, que são, por exemplo, a Madeira e as Canárias, não têm, embora a Madeira também tenha muita umidade, também tem um clima que faz com que tenha zonas úmidas, mas depois não tem a diversidade de zonas úmidas que nós temos, não é? Como lagoas subterrâneas dentro de cavidades vulcânicas, como a Furna do Enxofre na Graciosa, o Algarve do Gravão também, portanto, são os dois casos em que de facto são sítios Ramsar e têm, portanto, mesmo a zona da Furna do Enxofre na Terceira, não é? Portanto, que é uma zona encharcada, não é? Que tem torfeiras e tem todo aquele ambiente geotérmico que é único. Portanto, os outros arquipélagos da Macarronésia não têm esta diversidade. Mas há uma coisa curiosa nas zonas úmidas e na proteção das zonas úmidas, que é, nós poderemos ter a sensação que uma proteção é afastar as pessoas, mas não é o caso, não é sempre o caso. Não é sempre, por exemplo, estávamos a falar do Recife de Albarate de Santa Maria, de facto há uma proteção bastante mais restritiva, mas depois vamos para outros lugares como vamos, as Furnas, por exemplo, exatamente, para a bacia hidrográfica das Furnas de São Jorge, e para o Mar Fajante de Santo Cristo de São Jorge. Há gente a viver, há gente a visitar, há gente a utilizar aquele território todos os dias. O truque é estar em sintonia, não é? É haver um equilíbrio, é não sobreexplorar essas zonas e respeitar sempre os valores naturais que aí estão.
porque o humano também é natureza, não é? Pois há sempre esta tentação de nos afastarmos do ser humano e a natureza, vamos proteger. Não, nós também somos natureza, nós também somos animais, nós também precisamos destes valores e, portanto, faz parte de nós e nós fazemos parte dele, do planeta e dos valores naturais, portanto, o que é importante é mesmo a sintonia, não é? E o equilíbrio e o respeito. Eu acho que a palavra equilíbrio é uma boa palavra para se utilizar nestes contextos, que é a procura do homem utilizar aquelas zonas, portanto, não restringir a presença, não é? O homem vive lá, tira recursos de lá, mas sem tirar mais do que aquilo que pode, não é? Procurando manter aqueles valores naturais a longo prazo, para as futuras gerações. O caso das Furnas em particular, porque é um edifício vulcânico onde as pessoas vivem lá dentro. Sim, vivem mesmo lá dentro. Não estão longe a consumir os recursos, estão lá dentro e consomem os recursos. Exatamente. E aquilo funciona tudo, não é? Sim, sim. Pronto, a grande preocupação, se calhar, atual é mais, estes sítios estão cada vez mais atrativos, não é? E, portanto, temos cada vez mais visitantes, porque temos as pessoas que lá vivem e depois temos a pressão extra dos turistas ou dos visitantes que vêm de fora. E aí é que eu acho que é o desafio também grande atualmente, que é continuar a procurar esse equilíbrio em que permita que haja visitantes que vêm valorizar a forma de vida das pessoas que ali estão, mas sem causar uma pressão tal que depois causem danos para aquele local a longo prazo. O caso do Paulo da Praia da Vitória é muito curioso porque é uma zona Ramsar no centro de uma cidade. Urbana, exatamente, sim. E que, por exemplo, não é uma área protegida. Aliás, eu acho que é o único sítio Ramsar, a única zona de importância internacional que não está numa área protegida, portanto, áreas protegidas por valores de conservação da natureza, digamos assim, porque é de facto muito urbana, mas é muito importante, por exemplo, para aves migratórias, para comunidades de peixes que têm ali as suas maternidades e que estão ali protegidos. Portanto, de facto, a nível ecológico, é uma zona úmida de extrema importância. Digamos que é um bom exemplo, não é, de como mesmo com intervenção humana, mesmo com restauro, mesmo com alguma artificialidade, digamos assim, se consegue ter um sistema ecológico funcional, não é? E útil, lá está, para a biodiversidade, mas também para os humanos que vivem naquela cidade e que visitam aquela cidade. Sim. Ali, curiosamente, é muito curioso porque aquilo está rodeado de tanques de combustível. Sim. E é e de asfalto e de, sim, não é? Sim, exatamente. Claro. Portanto, e de uma cidade e não sei o quê. Depois claro. tem aquela... Acaba por ser uma paisagem muito interessante ali à volta daquilo, com aquela... Eu acho que é um muito bom exemplo. É claro que a Praia da Vitória é uma cidade pequenina, mas eu acho que a nível mundial, especialmente na Ásia também, já vemos grandes exemplos de... Eu acho que é um bocadinho para o futuro, que o futuro das cidades vai muito por aí, por criar zonas urbanas, mas zonas úmidas, zonas verdes, não é? Estamos muito habituados aos espaços verdes urbanos, mas as zonas úmidas são cada vez mais importantes para mitigar, por exemplo, as consequências das alterações climáticas, para ajudar a controlar a temperatura em certas cidades, para ajudar a prevenir cheias ou inundações, e eu acho que realmente o futuro vai ser em muitas cidades, especialmente e o ser humano sempre fez muitas cidades à beira-mar, à beira-rio, não é? Em zonas úmidas. Isso vai ser muito o futuro de incorporar muito mais zonas úmidas e ecossistemas funcionais, artificializados de certa maneira, mas dentro de... Que é uma grande mais-valia para os habitantes dessas cidades. Tem-se escrito muito e tem-se falado muito sobre isso e tem-se projetado muito à volta disso. Não te acreditas que isso será uma necessidade? Sim, eu acredito que será. Quando se fizer crescer cidades e não sei o quê. Sim. Eu acho que o planeamento das cidades, especialmente das grandes cidades, eu lembro-me sempre de exemplos tipo Ásia, não é? Porque são cidades com milhares e milhões de habitantes. Eu acredito que vai ser essencial as cidades terem cada vez mais ecossistemas funcionais dentro delas para conseguirem, para os humanos que lá estão, conseguirem viver. No caso dos Açores, nas ilhas onde nós vivemos, poderá não existir essa necessidade porque nós não sabemos onde é que começa uma coisa e onde é que acaba outra. Exatamente, e porque há muita ruralidade, não é? Porque nós vivemos mesmo no meio da natureza. Não? Sim. É claro que há algumas cidades, umas maiores que outras, mas de facto temos a sorte de viver à beira-mar, ou à beira de uma lagoa, à beira de uma floresta. Portanto, assim, acho que aqui... Neste caso é um privilégio, Só temos é que proteger aquilo que temos. Não temos que, de facto, planear e construir coisas artificiais, digamos assim, nessa perspectiva, mas temos é que proteger, valorizar aquilo que temos. O pico e as flores são dois casos muito curiosos porque se mistura, de facto,
tudo, não é? Inclusivamente a pecuária, neste Sim, caso. está E a coisa... dentro das áreas protegidas existe esse uso, claro que sim, existe, é uma coisa que está em equilíbrio, é uma coisa que é importante de monitorizar, digamos assim, de não deixar intensificar demais, em alguns casos, se calhar até reduzir um pouco o encabeçamento ou o impacto, ou tornar a agricultura mais extensiva e não tão intensiva, numa perspectiva de, a longo prazo, fazer com que esses sistemas fiquem um pouco mais restaurados e sejam mais funcionais do que estão. Em termos de reter água, por exemplo, e de prevenir inundações e cheias, sim, mas no geral. Uma das coisas que a comunidade científica vai dizendo é que as alterações climáticas nos Açores poderão afetar a biodiversidade em altitude, nas zonas mais altas. Isso vai afetar alguns lugares destes específicos, como nós falamos, no caso das Flores, da Terceira, no Pico. do Pico. E aí não há nada a fazer. Aí não há nada a fazer, claro, porque são alterações naturais, digamos assim, não é? Portanto, tem a ver com as temperaturas, as espécies estão adaptadas a determinadas condições, de temperaturas, de umidade, do que seja, e, portanto, por exemplo, é mais ou menos fácil de perceber o conceito, por exemplo, em montanha, não é? Se calhar a temperatura no topo da montanha ou nos últimos 100 metros da montanha não vai voltar a ser a mesma que era há 30 anos atrás, se calhar algumas espécies que lá estão vão se perder, mas as outras vão subir, não é? Portanto, vão subir e, portanto, e vai haver um zonamento que já é mais ou menos conhecido, mas que vai ser ligeiramente alterado devido às alterações climáticas. Isso também pode acontecer nas zonas intertidais ou em zonas oceânicas, não é? Em que espécies que estavam em determinadas latitudes passam para latitudes diferentes simplesmente por causa da mudança das temperaturas e de algumas condições. Mas isso não há nada a fazer, de facto. A nível planetário, Sim, aí é o próprio planeta a adaptar-se, não é? São as espécies a adaptarem-se e nós também temos que nos adaptar.